aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área. E como a gente acabou de ver aí, hoje iremos falar sobre o Scatter 5. Se você gostar do vídeo, já deixa o seu like. E também, se gostar do canal, gostar do conteúdo, se inscreva aqui no canal. Então, bora pro vídeo. Para quem não sabe, o Scatter é um plugin para você conseguir espalhar coisas, distribuir coisas, que já vem com alguns objetos 3D para você conseguir espalhar na sua cena e também permite que você espalhe objetos 3D personalizados. Então você pode criar o seu próprio objeto 3D e espalhar com o Scatter. E agora com a versão 5 ele foi remodelado para utilizar a função de Geometry Node do Blender, que está muito poderoso. Isso só aumenta as possibilidades que esse addon tem em cima do seu trabalho. Ele tem duas modalidades. A primeira é a licença individual, que custa $99, mas dá a permissão de você utilizar esse addon em duas máquinas diferentes. Nesse caso aqui você poderia juntar com alguém, comprar, dividir o valor e os dois teriam acesso a esse addon e todas as atualizações dele. E também tem a outra licença que custa quase $300, que é uma licença de time. Se você já tem um estúdio maior que tem muito mais pessoal para trabalhar, é bom que você utilize essa outra licença aqui, que você vai permitir que várias pessoas utilizem esse plugin. Então isso depende muito da sua realidade. Se você está querendo uma licença individual, junta com alguém, compra a licença individual. Todas as licenças dão licença para uso comercial, então você pode utilizar, pode comercializar tudo que você produzir utilizando esse plugin. Então aqui abaixo no site você vai ter algumas demonstrações de coisas que dá para fazer utilizando esse addon. Você consegue distribuir coisas com muita facilidade, além de você não ficar limitado para o uso somente dos biomas que já vem pré-definido no plugin. Aqui você vai ter várias possibilidades, como a gente já consegue ver aqui. Tanto possibilidade de distribuição quanto de possibilidade de otimização. Outra coisa muito legal que você também vai ter acesso é um manual, que está muito completo na minha opinião. Aqui nesse manual ele mostra como você pode fazer desde a instalação até a distribuição, como você pode fazer máscaras, como você pode mexer na escala, na rotação, no padrão. Você também pode mexer em ecossistema. Aqui tem um manual muito completo onde você vai ter muitas informações para conseguir extrair o máximo desse addon. E o addon é muito simples de ser utilizado. Você só vai escolher os objetos que você quer distribuir, se é do bioma, que já vem no próprio addon, se é objetos externos que você modelou, que você pegou de outro lugar, e a forma que você quiser distribuir. Depois de ter selecionado esses objetos, é só você clicar em distribuir, que ele já vai colocar no objeto que você selecionou para que ele distribuísse esses objetos. E depois de ter distribuído, ele vai te dar várias possibilidades de como que você pode organizar esses objetos na superfície do objeto que você distribuiu. Aqui você vai ter possibilidade de criar máscaras a partir de Vertex Color, criar máscaras a partir de imagem. Você pode pintar onde que você quer que tenha objetos ou onde você não quer que tenha. Você também pode utilizar curvas para distribuir os seus objetos e várias outras possibilidades que você vai ter a partir disso. Além dessas possibilidades que eu já citei, você também tem muitas possibilidades para coisas específicas. Caso você esteja fazendo uma montanha, você tem a possibilidade de deixar menos denso no topo ou na base da montanha. Você tem inúmeras possibilidades, até orientação. Se você está querendo colocar musgo em algum objeto, você também tem essa possibilidade. Então o addon dá muita possibilidade para você trabalhar em cima da sua distribuição de objeto. E uma coisa que a gente consegue perceber é o cuidado que eles tiveram em fazer esse addon. Então eles pensaram em muitas possibilidades. Aqui, por exemplo, você consegue ver que tem um gramado, e se você anda muito nesse gramado, se você frequenta muito esse gramado, algumas partes desse gramado vai ficar desgastada, e você consegue fazer isso com alguns objetos. Você também tem a possibilidade de deixar alguns caminhos sem o bioma, e você também consegue fazer objetos colidir com o seu bioma. Então eles tiveram um cuidado muito grande com esse addon, e você vai ver isso refletindo nas inúmeras possibilidades que você tem de configurar o seu bioma e também a forma que ele interage com o meio que ele está inserido.
A gente já falou bastante das funcionalidades e possibilidades que você tem com esse add-on, agora eu quero falar um pouco do que eu achei. E eu quero começar falando sobre os pontos positivos segundo a minha visão do pouco que eu utilizei desse add-on. O primeiro ponto positivo que eu quero falar é sobre a grande possibilidade e a liberdade que o add-on dá pra gente. Ele dá muita liberdade pra gente. Isso pode ter um lado bom e também pode ter um lado ruim. O lado bom é que você tem mais liberdade, você tem mais possibilidades e assim você consegue obter resultados cada vez mais personalizados e também resultados mais complexos. O lado mal disso é que algumas pessoas querem mais praticidade e por ter muita opção, talvez não seja tão prático. Com um clique você já consegue ter resultados muito bons. Mas se você quer ter um resultado personalizado de forma mais prática, você vai ter que entender, estudar e mexer nos lugares certos para obter os seus resultados esperados. Mas não levando em consideração esses pontos bons e esses pontos ruins, você tem muita possibilidade para personalizar o máximo possível dentro do add-on. O segundo ponto positivo que eu gostei bastante é o modo manual. Como você consegue ver aí, no modo manual você consegue personalizar ainda mais do que o outro modo permite. Aqui você consegue mover coisas, você consegue pintar em áreas específicas, você consegue randomizar a escala, e isso bem seletivamente. Você também consegue rotacionar, fazer a randomização dessa rotação. Então são diversas possibilidades que você tem dentro do modo manual. E o modo manual é muito simples de você entender e de você já sair personalizando a sua distribuição. Então é um ponto que eu curti bastante esse modo manual. Para você fazer algumas coisas bem personalizadas, bem pontuais, esse modo é perfeito. Terceiro ponto que eu acho um ponto positivo é a qualidade tanto do bioma quanto dos materiais dos biomas. Sempre quando eu baixo algum add-on ou utilizo algum add-on, eu sempre gosto de dar aquela verificada nos materiais se realmente estão com uma boa qualidade. Essa necessidade de verificar se o material tá bom, se a modelagem tá boa, se tá bem otimizada, foi quase desnecessária nesse tipo de add-on, porque a qualidade é muito boa, tanto da modelagem e tanto dos materiais, como eu já tinha dito. E isso já é um ponto muito positivo, porque você não precisa ficar gastando tanto tempo para verificar realmente se aquele material está legal e se vai deixar a sua renderização com uma boa qualidade ou realista. Outro ponto muito positivo é ele distribuir isso também no Asset Browser do Blender. Então é uma funcionalidade nova que você consegue arrastar com muita facilidade. Como a gente está vendo aí, você consegue arrastar com muita facilidade e colocar aonde você quiser. Você não precisa sempre distribuir esses assets da forma que o add-on permite. Você tem várias possibilidades. Como a gente já tinha visto, o modo manual, você tem um modo que tem vários presets que você pode utilizar para distribuir os seus assets, e você também tem o Asset Browser. Você só arrasta para dentro da sua cena e você já pode utilizar essa modelagem muito facilmente. Outro ponto positivo muito bom é a possibilidade de você salvar os seus próprios sistemas, seus próprios biomas. Então você vai configurar todo o seu bioma lá, configura bonitinho, com objetos talvez da Quixel, da Max Tree, ou talvez até modelado por você mesmo. Você vai lá, faz o seu bioma, você pode salvar esse bioma e posteriormente em qualquer outro arquivo, ou até mesmo nesse arquivo, com um clique você já vai ter esse bioma aplicado de forma muito rápida e muito prática. A facilidade de você animar também é um ponto muito positivo. Com apenas alguns cliques você já consegue ter uma animação muito boa, tanto de vento, tanto de turbulência, de uma forma muito fácil. Como você está vendo aí, só com apenas um clique a gente já tem essa animação aqui. E não é uma animação ruim, é uma animação muito boa. E você tem alguns parâmetros que você pode configurar nessa animação. Você também tem a animação de turbulência, que é uma animação também muito boa, como você está conseguindo ver aí. Então, de forma muito fácil, com apenas alguns cliques, você já tem animações muito boas e muito rápido. E o último ponto positivo é sobre as atualizações. Então, se você compra hoje o add-on e ele é atualizado futuramente, você vai ter direito a essas atualizações. Não é um produto que facilmente vai ficar obsoleto, porque ele sempre vai ter atualizações e você vai ter direito a elas. O
primeiro ponto negativo que eu quero falar aqui com vocês é a falta de sincronismo em algumas funções. Eu não sei se realmente não existe essa função dentro do add-on ou se eu não achei ela, mas quando você quer modificar algo simples em todos os sistemas, você tem que fazer manualmente sistema por sistema. E isso eu não achei muito prático. Seria muito melhor se você pudesse selecionar todos os sistemas e pudesse fazer uma modificação simples. Modificações complexas talvez não seria muito viável, mas algumas modificações como o clipe da câmera, que você limita esse bioma até a visão da câmera. Isso seria muito útil se você pudesse fazer em todos os sistemas ao mesmo tempo. Selecionaria todos os sistemas e depois aplicaria esse efeito em todos eles ao mesmo tempo, porque é um efeito que eu quero que seja igual em todos os sistemas, mas eu não achei uma forma de automatizar isso. Outro ponto negativo é mais uma possibilidade, uma coisa que poderia ser. E eu estou falando sobre a instalação. A instalação poderia ser um pouco mais fácil. Como você está conseguindo ver aí, demanda muito espaço para você conseguir deixar o add-on pronto para uso. Você precisa instalar, você precisa ativar, você precisa colher uma pasta, depois colocar para ter acesso a Asset Browser. Eu acho que poderia ser muito mais automatizada essa ação, assim deixando a instalação muito mais fácil. Outro problema que eu descobri recentemente é sobre a dificuldade do sistema funcionar em uma cena e depois funcionar em outra. Não estou falando de um arquivo diferente do outro, mas sim de cenas. Quando você distribui um sistema em uma cena específica e depois cria outra cena e vai distribuir nessa outra cena, não funciona. Eu não sei por que isso está acontecendo, se é um bug ou se é alguma configuração que eu não estou fazendo certo. Se isso for um bug, os desenvolvedores vão arrumar e posteriormente a gente vai ter um add-on muito mais polido. Mas se for alguma funcionalidade que eu não achei, ainda fica um ponto negativo porque isso dificulta bastante. Uma coisa que poderia ser muito simples tem essa possível dificuldade. Então eu considero isso como um ponto negativo. E outro ponto negativo que eu ainda vou investigar, mas eu não achei nenhuma possibilidade de você pegar uma collection inteira e utilizar para distribuição. Eu só vi o modo de Asset Browser e o modo onde você seleciona os objetos e distribui. Mas eu acho que facilitaria bastante se você tivesse um modo que colhesse toda a collection e distribuísse ela de forma muito mais automática. E agora eu vou dar a minha conclusão sobre tudo isso que a gente acabou de conversar. Resumindo, o add-on é muito robusto e também idôneo e por isso oferece uma possibilidade criativa muito grande. Como a gente tinha dito também, tem biomas de altíssima qualidade e isso descarta a necessidade de você ficar toda hora indo lá e realmente vendo se aquele material vai ficar legal, se aquela modelagem vai ficar legal e se os biomas vão ficar de forma otimizada na sua cena. E essa otimização só vai fazer com que você alcance uma possibilidade muito maior de distribuir muito mais vegetação. Você também pode distribuir muito mais árvores, como a gente consegue ver nesses exemplos. Você conseguiria fazer isso de forma muito simples. E eu achei muito otimizado, porque você fazer árvores desse tipo aí que a gente está conseguindo ver aí é muito pesado no Blender. E esse add-on trouxe essa possibilidade e sem cobrar tanto do seu hardware. E além do add-on te dar uma liberdade muito grande, o add-on evita ao máximo te limitar em todas as possibilidades. Ele quer que você alcance o máximo do seu potencial criativo e de forma muito mais prática e muito mais rápida do que se você tivesse que configurar tudo isso no Geometry Node e se também você precisasse modelar toda essa gama de objetos e configurar toda essa gama de materiais. Eu citei alguns problemas pontuais como a não distribuição de collection, a dificuldade que você tem de instalar esse add-on, mas isso não ofusca o brilho em nada desse add-on. O add-on ainda é muito competente no que se propõe a fazer, tem os seus defeitos, porque nenhum add-on é perfeito, mas isso não faz com que o add-on seja pior. E agora eu quero falar se eu indico ou não esse add-on. E eu super indico esse add-on, mas para um público específico. Para quem que eu indico esse add-on? Para quem já está ganhando dinheiro com o 3D.
seja na área de ArcViz ou qualquer outra área que possibilite que esse addon seja útil na distribuição tanto do seu bioma quanto na distribuição dos objetos diversos. Mas isso não é só para esse addon. Qualquer addon que você tenha que investir, eu não acho muito legal você investir quando você não está tendo um retorno financeiro. Quando você já estiver tendo um retorno financeiro, quando isso realmente for demanda para você, quando fazer grama for uma demanda, quando fazer essa distribuição de árvores for uma demanda, por exemplo, se você estiver fazendo um lançamento de um prédio, você também precisa de um background, e nesse background você precisa distribuir essas árvores. Se você também estiver fazendo uma cena muito mais de natureza, algo desse tipo, você tem uma demanda e você também está tendo um retorno financeiro por suprir essa demanda. Então, se você se encaixa nesse caso, eu super indico que você compre esse addon. Se você tanto for um artista freelancer quanto um estúdio, eu super indico que você compre o Scatter 5. Se você quiser comprar e me ajudar, eu vou deixar o link na descrição. Você não vai pagar nada mais por isso e ainda vai estar me ajudando e ainda obtendo um addon de altíssima qualidade e também de altíssima eficácia. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de conferir o link aqui da 3DR Class. Se você quer aprender a renderizar ou quer melhorar suas renderizações, o link vai estar aqui embaixo, então dá uma conferida lá. Então é isso, me conta aqui se você já testou o Scatter 5 e o que você achou. Deixa aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!